tenho aqui do meu lado Tiago Benício, isso mesmo? Isso, Tiago Benício. Diretor-geral da Ciclocidade, uma associação de ciclistas urbanos da cidade de São Paulo, que desde 2009 luta pela construção de políticas públicas e iniciativas que atendem à mobilidade por bicicletas nesta cidade gigantesca. Tiago, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite para participar do programa e falar um pouco sobre bicicleta, uma coisa tão antiga e ao mesmo tempo tão nova no imaginário da nossa sociedade. Eu vou fazer logo essa pergunta para ela não escapar, porque assim como eu tenho essa curiosidade, é legal a gente ver alguém que está sempre aí pedalando, discursando a respeito disso. Não é numa cidade como São Paulo, como é que você avalia a eficácia da bicicleta em relação a tempo, não é? Eu vou para o meu trabalho, quero ir com a minha bicicleta. Eu vou para o meu trabalho, vou usar o ônibus. É muito distante em termos de tempo. Assim, o ônibus é mais rápido, a bicicleta é mais rápida, considerando que São Paulo tem esse trânsito louco, não é? Uma cidade muito viva, tem vontade própria, não é? São Paulo tem vontade própria. Então, como é que você avalia isso? Bom, a primeira coisa é que a bicicleta ela sempre foi um veículo utilizado, desde que ela foi inventada, ela sempre foi um veículo utilizado em todas as cidades que a gente tem no mundo. Então é São Paulo, é Cachoeira, é Cruzeiro, todas as cidades do Brasil e do mundo, elas têm ciclistas utilizando a bicicleta para se locomover. A cidade de São Paulo é uma cidade como poucas no mundo, é uma cidade num tamanho muito grande, onde vive uma população muito grande e onde os deslocamentos são muito complicados. A gente tem poucas cidades no mundo assim. Então, a gente vai ter Nova York, Tóquio, Istambul, algumas cidades do mundo, que são as megacidades, onde esses deslocamentos são complicados. A bicicleta, em geral, ela é um meio de transporte muito eficiente para pequenas distâncias. Pequenas distâncias, a gente fala de 7 a 10 quilômetros. Isso é uma distância pequena, é uma distância que a maior parte da população é capaz de fazer de bicicleta sem ser um atleta. As pessoas muitas vezes associam o uso da bicicleta com uma prática esportiva, de que você precisa ser um atleta para usar. Não é verdade. Os atletas, eles existem, eles também usam a bicicleta, mas uma pessoa normal, uma pessoa que não é sedentária, ou uma pessoa que deseja, inclusive, sair do sedentarismo, ela também pode usar a bicicleta. A eficiência da bicicleta ela é comprovadamente nas pequenas distâncias. Então, aqui em São Paulo, e ela pode ser mais eficiente também em grandes distâncias, dependendo da pessoa que está utilizando. Aqui em São Paulo, todo ano, desde 2007, tem um evento que acontece, que é o Desafio Intermodal, que é promovido atualmente por uma outra organização, que é o Instituto Ciclo-BR. E, desde 2007, a bicicleta é um trajeto que sai ali do Brooklyn, de uma praça do Brooklyn, que vai até a prefeitura, que fica no centro de São Paulo, de aproximadamente 10 a 15 quilômetros. E esse trajeto é feito na hora do rush, e seguidas vezes a bicicleta, na questão do tempo, ela ganha de todos os outros veículos. No último ano, ela perdeu para a moto. Mas mesmo em relação à moto, ela conta com uma agilidade maior. É claro que essa pessoa que ganha, geralmente ela é uma pessoa que está mais preparada, que ela anda, mas, de qualquer forma, ela é um veículo extremamente eficiente, não só para a pessoa, mas para a sociedade, ela traz um bem para esses pequenos deslocamentos. Quando você fala que ela ganha da moto em termos de agilidade, explica para a gente como, porque, na verdade, muita gente interpreta, e eu também interpreto, a moto, muitas vezes, como uma bicicleta motorizada, não é? Então, como é que ela ganha aí nesse sentido? Não, a moto ela é um veículo bastante diferente da bicicleta em muitas características. Eu acho a moto um veículo muito mais perigoso do que a bicicleta, porque ela desenvolve uma velocidade muito grande e ela tem um peso muito grande. A bicicleta é um veículo que biomecanicamente você controla, quer dizer, o teu corpo, o pedalar, você tem um controle maior. A bicicleta acaba ganhando porque o nosso trânsito é tão estrangulado, que em muitas situações nem a moto consegue passar. Então, a bicicleta acaba ganhando por causa disso. Além de poder contar com o benefício de, por exemplo, nesse trajeto do Brooklyn até a prefeitura, poder passar por dentro do Parque de Ibirapuera, ou de outros parques. Então, tem esses outros benefícios também. Poxa, traz uma outra qualidade para amanhã, né? Uma outra qualidade para os outro deslocamentos. Sabor. Exatamente. Acho que ela traz essa reconexão das pessoas com a cidade, com o ambiente onde as pessoas vivem e também com as outras pessoas que vivem, né? As pessoas, principalmente em cidades grandes, elas estão cada vez mais isoladas no seu mundo privado, sem conviver com os semelhantes. A bicicleta, assim como o transporte público, assim como andar a pé, são atitudes que promovem essa reconexão do ser humano com o seu ambiente e com os seus semelhantes. Você pedala sempre? Eu pedalo sempre.
quais as alegrias e quais os descontentamentos de se pedalar numa cidade como São Paulo? Eu acho que a principal alegria é essa reconexão. Então, acho que o ato de pedalar na cidade acabou me tornando mais cidadão, mais participante, mais dono, mais responsável pela minha cidade, exatamente porque eu consigo ver as coisas boas e as coisas ruins que a gente tem na cidade com um olhar um pouco mais próximo. E eu acho que o desconforto, ou a não alegria, ela está exatamente na convivência, que ainda é um pouco difícil no trânsito com os outros veículos. Então, muitas vezes, quer dizer, acho que reduziu bastante, mas a gente ainda tem um desrespeito muito grande em relação ao ciclista, motivado ou por uma falta de educação, ou por uma pressa, porque as pessoas estão extremamente angustiadas no congestionamento, então elas acabam exercendo a lei do mais forte, quando o que a gente deveria ter na cidade seria o mais forte zelando pelo mais fraco. Agora, por que vocês resolveram criar uma associação? Nós criamos porque o movimento de bicicletas em São Paulo ele existia com muitas pessoas, com muitos grupos na cidade e algumas Eram pessoas forças isoladas, né? forças isoladas, e a gente buscou unir alguns desses interesses para uma finalidade que é o diálogo com o poder público, que é sair do nível individual e partir para um coletivo organizado e institucionalizado também, que permite algumas coisas, tem umas vantagens e tem outras desvantagens também, essa forma. Mas a necessidade de ter uma instituição que dialogasse com o poder público, que desenvolvesse projetos, acho que esse foi o interesse que motivou as pessoas que fundaram a Ciclocidade. São Paulo tem muitas ciclovias hoje? Quais são as principais? São Paulo tem aproximadamente 150 quilômetros de faixas para bicicletas. Só que a gente fala, nossa, 150 quilômetros é quase metade do que tem o Rio de Janeiro. Ou é um terço do que tem Berlim, por exemplo, esses 150 e poucos quilômetros. O problema é que esses 150 e poucos quilômetros, eles estão essencialmente isolados, eles não estão conectados, então você tem 2 quilômetros aqui, 2 quilômetros ali, 10 quilômetros ali, e eles não formam uma rede cicloviária. Então é como se você tivesse, por exemplo, uma linha de ônibus que anda 2 quilômetros, aí você tem um espaço vazio de 50 quilômetros sem nenhuma outra linha de ônibus. Essa linha de 2 quilômetros de ônibus, ela acaba não servindo para nada. E a qualidade dessas ciclovias, dessas ciclofaixas, das ciclorotas que a gente tem, que muitas vezes ela não garante a segurança do ciclista. Então, desses... Você diz o quê? Por buracos? Pelo desenho delas, assim, por exemplo, a gente tem aqui pertinho de onde a gente está, a gente tem a ciclovia da Sumaré. É uma ciclovia aqui da Avenida Sumaré, para quem conhece São Paulo sabe onde é. É uma ciclovia que ela sequer atravessa a Avenida Sumaré inteira, então ela tem acho que 1,4 quilômetros, 2,4 quilômetros, e ela não liga sequer a avenida de uma ponta até a outra. Todos os cruzamentos dessa ciclovia com os veículos, com o trânsito motorizado, eles são preferenciais para os veículos motorizados e não tem nenhuma sinalização para o cara que está dirigindo um carro perceber que tem uma bicicleta passando. Claro que os ciclistas nem utilizam mais a ciclovia da Sumaré, porque ela é tão ruim, ela se transformou numa pista de Cooper, então os ciclistas não usam mais, mas de qualquer forma é um número que a gente tem, um dinheiro público que foi investido nessa ciclovia, numa estrutura que acaba não servindo para muita coisa. Então a ciclovia... cumpre a finalidade para a qual ela foi criada, né? Exatamente. Elas poderiam ser muito melhores e elas precisam estar integradas numa rede. E é claro que essa rede de ciclovias e de ciclofaixas que a gente vai ter em São Paulo, ela não vai ser suficiente sozinha para dar conta da segurança do ciclista. O que a gente precisa para qualquer cidade do Brasil e do mundo é de duas coisas. A infraestrutura para bicicletas, né, as ciclovias, as ciclofaixas, as ciclorotas, e a educação. Porque São Paulo tem 17 mil quilômetros de ruas. Não dá para a gente imaginar que a cidade vai ter 17 mil quilômetros de ciclovias. Então, que a cidade tenha 1.000 quilômetros de ciclovias. Eu dei o exemplo de Berlim, que tem 450, é uma cidade menor do que São Paulo. Mas vamos dizer que São Paulo tivesse 1.000 quilômetros. A gente ainda teria 16 mil quilômetros de ruas sem ciclovias. Então, nesses 16 mil que vai quilômetros exigir de rua, uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura. Exatamente, para que as pessoas consigam uma maior conviver. tolerância. Exatamente. Agora, quando você diz dessa integração, eu gostei quando você falou disso. Você falou essa integração que São Paulo vai ter. Falei, então, você está otimista em relação a isso? Você acredita que esse é um sonho para breve, que logo, logo vai acontecer com toda essa proposta, esse movimento ecológico que cada vez mais tem ganhado força? Você acredita que logo, logo se tem uma resposta mais plausível em relação às ciclovias?
Eu acredito que as bicicletas em todas as cidades do mundo elas estão ganhando uma importância que elas não tiveram durante o século XX. Assim como o transporte público, a gente está resgatando a ideia de que o transporte público é importante, de que as calçadas são importantes. A gente teve recentemente em São Paulo a campanha de respeito aos pedestres. Então, eu sou otimista em entender que esse modelo em que a gente desenvolveu as nossas cidades ao longo do século XX, ele é insustentável. A gente vive essa crise cotidianamente na cidade de São Paulo. E eu também sou otimista em entender que existe um desejo cada vez maior da população em buscar alternativas. Então, se você soma as duas coisas, a crise de um modelo que as pessoas já percebem que está muito difícil de se sustentar e um desejo de buscar alternativas, eu acho que a gente tem um resultado bom. É claro que, para isso, a gente ainda depende de estruturas políticas, econômicas, que são muito sólidas e que muitas vezes impedem essas mudanças. Mas eu sou otimista porque, senão, a gente não vai ter uma cidade. A gente vai continuar tendo esse amontoado de prédios e carros que as pessoas não estão muito felizes em viver nessas condições. E eu queria saber, Tiago, se existe algum projeto, se existe uma promessa, algo assim, alinhavado de uma mudança dentro desse quadro das ciclovias ou ainda não? Eu acho que nós tivemos na história de São Paulo, aí desde a década de 90, alguns avanços e depois a coisa parava e nada continuava. Então, a gente está vivendo de novo um pequeno avanço em relação à questão da bicicleta. E eu acho que esse avanço, para que ele se torne permanente, ele depende essencialmente da sociedade civil se organizar e colocar realmente essa necessidade de ter melhor qualidade de mobilidade urbana. Então, não só as bicicletas, como eu falei, mas também a gente tem um transporte público. Nós fizemos um projeto, começamos um projeto agora chamado A Bicicleta e as Eleições 2012 em São Paulo, a Ciclocidade junto com o Instituto Ciclo-BR. E esse projeto visa exatamente buscar dos candidatos a prefeito e também dos candidatos a vereador da cidade de São Paulo, um compromisso com alguns pontos que a gente acha que são importantes para que a gente garanta o uso da bicicleta por quem já usa e que a gente também permita com que as pessoas que não usam a bicicleta que elas utilizem. Então, esse projeto teve uma pesquisa que foi feita pela internet, um encontro presencial e agora a gente deve redigir uma carta que no começo de julho vai ser oferecida a todos os candidatos para que eles se comprometam aí com 10, 12 pontos, que a gente acredita que são pontos que qualquer prefeito, qualquer vereador deve se comprometer, são pontos relativos à mobilidade urbana e também, especialmente, em relação às bicicletas, para que a gente tenha uma continuidade das coisas que são iniciadas e que muitas vezes são paradas, né? Se a gente quer um resultado, a gente precisa lutar por ele, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Agora, quando a gente fala de fazer a nossa parte, além dessa iniciativa ótima que vocês estão tendo, o que cada pessoa pode fazer particularmente para que essa mudança aconteça? Porque essa mobilização mais geral parte também de uma decisão individual. Né? Sou eu que faço parte desse grupo grande que está fazendo uma pressão para que essa mudança aconteça. O que eu posso fazer para apressar, não é? Essa mudança que a gente percebe que ela vai acontecer, não é? É irremediável, graças a Deus, não é? É uma coisa excelente que está chegando, mas o que a gente quer é que chegue logo, não é? Que a gente não tenha que sofrer tanto para ter a oportunidade de ter um meio de transporte alternativo, mais saudável em tantos aspectos. Sem dúvida, a decisão individual e o individual se juntando no coletivo e fazendo a transformação necessária, acho que é o que realmente coloca a transformação em curso, né? Então, a gente pode separar assim. Eu acho que nós temos as pessoas que já utilizam a bicicleta, então elas têm que continuar utilizando a bicicleta. E continuar utilizando a bicicleta com segurança. Então, quando a bicicleta está na rua, ela é um veículo. Ela não é a bicicleta que está no parque ou a bicicleta que está na praia. Isso, o usuário da bicicleta deve se conscientizar. Isso significa respeitar o trânsito, respeitar os outros condutores de veículos. As pessoas que não utilizam a bicicleta, eu acho que a gente pode aí também dividir em dois grupos. Todo mundo poderia experimentar, quase todo mundo, grande parte da população pode experimentar a bicicleta para alguns deslocamentos. Assim como a pessoa pode experimentar caminhar. Porque uma coisa é assim, as pessoas elas não são necessariamente ciclistas, elas não são necessariamente motoristas. Todo mundo é ser humano. E o ser humano ele pode ter opções de deslocamento. Então as pessoas às vezes vão andar de bicicleta, às vezes elas vão andar de carro. Mas todo mundo pode experimentar a bicicleta, especialmente para deslocamentos curtos. Algumas dessas pessoas que vão experimentar a bicicleta
num final de semana, por exemplo, vão gostar e vão querer continuar fazendo isso mais vezes. E as pessoas que e essas pessoas que podem ser ciclistas também, mas o ciclista, quando ele está dirigindo um veículo motorizado, quando ele está dirigindo um carro, deve respeitar o ciclista. Isso acho que é uma contribuição muito grande que as pessoas que não andam de bicicleta podem dar oferecer. a essa E causa. uma coisa muito legal é que você fazendo a experiência do ciclismo, mesmo que você não prossiga com essa experiência, você teve a oportunidade de se colocar do outro lado. Não é? Então você vai entender as dificuldades que um ciclista enfrenta no trânsito, porque você esteve ali em cima de uma bicicleta enfrentando o trânsito também. Exatamente, eu acho que isso tem contribuído muito, o crescimento do número de ciclistas em São Paulo tem feito com que cada vez mais uma pessoa próxima de nós use a bicicleta. Então, de repente, você achava que ninguém usava a bicicleta em São Paulo, mas sempre teve gente usando. Aí o irmão da namorada, o cunhado, o filho de alguém que você conhece, começa a ser o ciclista. A primeira coisa que vem é que essa pessoa é uma pessoa de outro planeta, ela não faz parte, como assim é um ciclista? Mas, de repente, você vê que aquela pessoa é uma pessoa comum. Então, quando a gente começa a ter esses laços de proximidade com alguém que utiliza a bicicleta, a gente passa a respeitar. Quando a gente tem a experiência de usar a bicicleta, a gente também entende melhor o que é usar a bicicleta e passa a respeitar. Da mesma forma como a gente andar a pé. As pessoas, acho que o principal das pessoas para contribuir com essa causa, que é a causa da mobilidade urbana mais do que da bicicleta, é as pessoas experimentarem, tentarem utilizar diversos meios de transporte, não ficarem presas a um único meio de transporte. Então, quem usa carro, experimentar usar ônibus, experimentar andar a pé. Muitas vezes isso é possível. Quem está de moto, experimentar. Claro que assim, a gente tem uma realidade em São Paulo que muitas vezes o automóvel, a moto, elas são soluções para coisas muito ruins, porque o nosso transporte público é muito ruim. Mas experimentar andar a pé, experimentar andar de bicicleta para compreender realmente essas múltiplas realidades. Porque ninguém é ciclista o tempo todo, ninguém é motorista o tempo todo. Então, a gente precisa viver essa diversidade para conseguir conviver melhor. Uma coisa muito legal que você falou, Thiago, essa questão do respeito, né? E até faço memória aí do que muitos motociclistas viveram durante um tempo. Que tinha uma época em São Paulo que era terrível, não é? Porque tinha uma cultura que acabou criando um estigma sobre o motociclista. Porque vinham uns mais agressivos, mais violentos, era a moto em cima do carro e o pé arrancava o retrovisor. Isso foi trazendo um estigma para cima de todo motociclista, só que não era todo mundo que fazia isso, não é? E da mesma maneira como não é todo motorista de um automóvel que desrespeita o motociclista ou o ciclista, não é? Mas acaba ficando aquele estigma. E essa implantação de uma nova cultura, ela vem pelo respeito, não é? Quem quer ser respeitado precisa respeitar. E eu acredito que cada vez mais os ciclistas têm ganhado esse espaço, até por causa do cuidado que precisa ter com a própria saúde, não é? Com respeito, ganhando o seu espaço. Não é? E uma coisa que é tão simples, tão óbvia, mas às vezes precisa ser falada. A maior colaboração que você pode dar para o apressar dessas ciclovias é você colocar a sua bicicleta na rua. Não é? E muitas vezes a gente pensa nos meios mais complicados, quando é tão simples, está ao nosso alcance fazer a nossa parte também. Tem alguma cidade, modelo aí do ciclismo, quando você fala para um ciclista cidade dos sonhos, ele pensa em quê? Nós temos algumas cidades no mundo que são as cidades que acabam caindo como a cidade dos sonhos. Então, Amsterdã, na Holanda, Copenhague, na Dinamarca, Tóquio, no Japão, ou mesmo boa parte das cidades japonesas, muitas cidades alemãs, Portland, nos Estados Unidos. Então, tem muitas cidades que elas são um modelo. Bogotá, aqui na América do Sul, que elas são tratadas como modelo. A grande dificuldade é que boa parte dessas cidades são cidades pequenas. Então, em cidades pequenas, e aí a Canção Nova ela tem um alcance grande, inclusive nas cidades pequenas do Brasil, as cidades pequenas elas têm que investir na mobilidade urbana, porque senão elas vão, em muito pouco tempo, viver a mesma situação difícil, que não é só do congestionamento, mas é de atropelamentos, de mortes, de poluição, que São Paulo vive. Então, eu acho que as cidades modelo, eu acho que uma cidade modelo para São Paulo, não no sentido de ter condições ideais, mas no sentido de uma cidade que recentemente decidiu dividir melhor o espaço entre automóveis, transporte público e bicicletas, é Nova York.
Há muito pouco tempo, desde a segunda metade dos anos 2000, Nova York resolveu realmente tirar espaço dos automóveis, porque não tem como acomodar tantos automóveis, e fazer ciclovias, fazer ciclofaixas, fazer corredores de ônibus. Não é uma cidade ideal, mas eu acho que pela proporção da cidade que Nova York tem... Mas você torna um modelo pelo esforço, né? Pelo esforço e pelas realizações, não só o esforço, né? O esforço e a concretização desse esforço. Acho que Nova York já tinha uma rede de metrô muito grande, mas ela tem feito muita coisa. Assim como muitas outras cidades menores, médias e pequenas do mundo também têm feito esse esforço para barrar uma questão que é muito difícil, que é o automóvel. Não tem como todo mundo andar de carro em qualquer cidade do mundo. Então, o automóvel ele precisa ser uma das opções, mas ele não pode ser a única. Como a gente acaba sendo levado a acreditar em São Paulo. A gente estava falando, vocês estavam falando aqui no primeiro bloco de Portugal, e a gente tem sempre a imagem da Europa. Ninguém vai para Portugal, né, para ver um congestionamento. E a gente pega aqui qual que é o cartão postal da cidade de São Paulo recente, é a Ponte Estaiada. Então, a Ponte Estaiada é um lugar de congestionamento. A Ponte Estaiada é um lugar em que as pessoas nem conseguem chegar a pé, né? Então, o que a gente guarda de uma cidade, o que a gente guarda de uma cidade que a gente visita, e o que a gente guarda de uma cidade onde a gente mora, são as experiências que a gente tem a pé, principalmente, e de bicicleta também. Mas ninguém guarda uma imagem linda de São Paulo por ter passado pela Marginal 3, 4 horas dentro de um de congestionamento. engarrafamento aí. Então, acho que essa é a lembrança qualidade muito triste. Exatamente. Agora, quais as principais dicas, Thiago, para o ciclista que pedala em São Paulo? Que cuidados ele precisa ter? Que atitudes ele precisa tomar? Acho que o primeiro cuidado é uma instrução geral, é entender que a bicicleta é um veículo. Parece simples isso, mas a bicicleta, quando ela está na rua, o ciclista deve utilizar ela como um veículo. Ela é diferente de estar num parque. Então, ele precisa estar atento, assim como um condutor de um carro precisa estar sempre atento. Então, é um conceito que eu acho que o ciclista precisa entender. A bicicleta na rua, ela é um veículo. Acho que aí a gente tem algumas dicas de como usar esse veículo, né? O respeito às outras pessoas que estão no trânsito, sejam elas motoristas, pedestres, motociclistas, é fundamental. Então, por exemplo, respeitar a travessia de pedestres é fundamental, é muito importante que o ciclista faça isso. Respeitar os condutores dos outros veículos também é muito importante. Então, acho que essa seria um aprofundamento desse conceito. Aí a gente tem algumas dicas mais práticas. Evitar andar na contramão. Eu não vou dizer não ande na contramão, porque muitas vezes, como a gente tem uma cidade que não é preparada para a bicicleta, muitas vezes para fugir, por exemplo, de uma avenida Doutor Arnaldo, onde passa ônibus, carro, onde é muito perigoso, o ciclista vai pegar uma ruazinha na contramão ali. Não, e tem gente que inclusive adota isso porque está de olho no perigo. Agora, né? aí eu ia chegar nesse ponto. Tem gente que fica assim, eu vou na contramão, porque pelo menos eu vejo o que vai me atingir. Mas aí eu ia chegar nesse ponto. Esse princípio não é verdade. As pessoas não deveriam andar na contramão por causa disso. A contramão ela deve ser uma exceção da exceção, assim como andar na calçada, tenta empurrar a bicicleta quando você estiver na calçada, respeitar o próximo. Então, assim, se você está na calçada, que é um espaço de pedestres, desça da bicicleta. Desça da bicicleta, empurre a bicicleta. Então, mas enfim, voltando aqui às dicas mais práticas, eu acho que assim, então evitar andar na contramão, e se for andar na contramão, ter a consciência de que você está errado, não acha que você está certo. Você está fazendo uma coisa que é uma forma de sobreviver numa situação muito difícil, mas você está errado porque o trânsito tem a pessoa que está atravessando a rua, tem um motorista que está saindo da garagem, tem um outro ciclista que está vindo na contramão. Ninguém espera que você venha na contramão. Ninguém espera que você venha. Então, redobre, triplique, multiplique por 10 o seu cuidado, caso você tenha que andar na contramão, mas evite a todo custo andar na contramão. Uma outra dica que eu acho que é fundamental é a pessoa se fazer visível no trânsito. Isso tanto de dia quanto de noite. Se fazer visível de dia é se colocar no trânsito bem. Então, isso as pessoas vão aprendendo a partir do momento que elas usam. Mas não pedalar muito no canto da rua, ali naquela bordinha da pista, se fazer visível. E tentar, não necessariamente se comunicar com gestos, mas assim, entrar no funcionamento do trânsito. Então, se fazer visível é isso de dia.
Se fazer visível à noite é usar a iluminação, que eu acho que é muito mais importante ainda do que o capacete. A iluminação da bicicleta, porque o nosso código de trânsito não obriga a ter iluminação, é só um refletor na bicicleta. Só que o refletor só funciona se o carro tiver com o farol aceso. Se o carro não está com o farol aceso, aquele refletor não reflete. Então as pessoas precisam usar a iluminação traseira e dianteira. É tipo um farolzinho, né? Farolzinho traseiro, vermelho, e farolzinho dianteiro, branco. Essa é a convenção. É uma luzinha barata, enfim, sei lá, você consegue comprar essa luzinha, a pilha ou a bateria recarregável, e é super importante. Procurar caminhos alternativos é uma outra dica que eu acho que é fundamental, principalmente para São Paulo, que é cortada por avenidas. Muitas vezes o caminho da bicicleta não é o mesmo caminho do carro. Então a pessoa está acostumada a fazer aquele caminho de ônibus ou de carro, ela vai, pega avenida, 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 porque esse é o caminho mais rápido para o carro. De bicicleta, não. Ela tem que buscar fugir exatamente da onde o trânsito é mais pesado, porque ela vai ter mais riscos de conflitos. Então, por exemplo, na sua cabeça, cabe uma bicicleta ali na Tiradentes? Pelo Código de Trânsito, ela cabe. Agora, e aí também a gente tem o Código de Trânsito e a gente tem uma outra questão de São Paulo, que é assim, os lugares mais planos de São Paulo, infelizmente, eles são avenidas, porque eles são os córregos ou rios que a gente tinha em São Paulo antes de ter avenidas. Então, a Tiradentes, por exemplo, é um lugar plano e não tem muito morro do lado, mas ela é o lugar mais plano. Não seria adequado, mas muitas vezes, aqui no bairro onde a gente está, aqui, né, Perdizes, se você pegar aqui a Avenida Sumaré e a Avenida Pacaembu, elas são planas. Agora, se você fizer o mesmo trajeto da Sumaré e da Pacaembu, por dentro do bairro, Perdizes, ou lá pelo lado da Pompeia, sobe montanha, desce montanha. Então, buscar caminhos alternativos. Não é regra, mas é importante. Certo. Muitas vezes esses caminhos existem. Por exemplo, numa avenida como essa que eu exemplifiquei, qual a velocidade média que uma bicicleta atinge? Uma pessoa que não é assim um atleta, como você falou, uma pessoa preparada, bom condicionamento físico. De 15 a 20 km por hora, uma pessoa indo tranquila. Porque aí você vê, né, não tem compatibilidade com aquele trânsito ali. Então, a importância de você buscar um caminho alternativo, que você pode, por lei você pode, mas vai ser constrangedor para você, a cidade não está preparada para isso, vai ser ruim para os outros motoristas também. Exatamente, você tem esse direito, mas se você tiver uma opção de um caminho melhor, é melhor buscar esse caminho melhor. Até porque esse caminho melhor, muitas vezes, ele é mais agradável, você consegue evitar poluição, você consegue evitar buzina, carro, ônibus passando rápido perto de você. E é claro, né, que nesse lugar, por exemplo, na Avenida Tiradentes, deveria ter uma ciclovia, uma ciclofaixa. Com certeza. Enquanto não tem, o ciclista acaba tendo que se defender e buscar um caminho alternativo. Dica agora para o motorista. Respeitar o ciclista. Todo mundo fala respeite o ciclista, mas acho que o que é respeitar o ciclista, né? Que eu acho que esse é o ponto. As pessoas precisam estar habituadas a enxergar a bicicleta na cidade. Então, quando o motorista pegar o carro, presta atenção, as bicicletas estão na cidade, assim como os pedestres estão na cidade. Quando o motorista enxergou uma bicicleta, o que ele deve fazer? Acho que a primeira coisa é reduzir a velocidade. Porque, exatamente como a gente estava falando agora, a bicicleta ela tem uma velocidade menor do que o carro. Então, viu uma bicicleta, reduz a velocidade. Não vai tirar nada do seu tempo fazer isso. Reduziu a velocidade, vê se você consegue ultrapassar essa bicicleta com segurança. Claro que o carro vai ultrapassar a bicicleta, ele é mais rápido, a não ser no congestionamento que a gente vive. Enxergou a bicicleta, reduziu a velocidade, viu se dá para ultrapassar a bicicleta com segurança, sem jogar o ciclista para cima da guia. Se é possível fazer isso, ultrapassa. Se não é possível fazer isso, se está muito apertado, ali você tem carro passando do lado, ou uma rua de uma faixa só, espera um pouquinho atrás do ciclista. Porque o ciclista está te escutando, ele está sabendo que você está atrás de você. Se ele está no meio da faixa, é porque tem alguma coisa, tem um buraco, e ele vai dar passagem para você. Assim que ele for seguro para ele. Então, se não der para ultrapassar, claro, se dá para ultrapassar, você ultrapassa, mantendo a distância lateral, aí, uma distância lateral segura, 1,5 m que está no nosso código, mas é uma distância lateral segura. Mas caso não seja possível ultrapassar o ciclista, pode esperar um pouquinho. Porque muitas vezes ou você vai entrar à direita, à esquerda, ou o ciclista vai sair da sua frente. Às vezes essa espera de alguns minutinhos vai poupar a você um inconveniente de toda a vida. E ela salva vidas, ela preserva a vida.
a pressa que a gente tem e a ansiedade que as pessoas têm dirigindo veículos motorizados em São Paulo, ela tira muitas vidas. Então, as pessoas estão muito angustiadas e exercendo um sentimento muito ruim, que é o da raiva e querendo passar por cima de todo mundo. Evitar esse sentimento, né, assim, transformar esse sentimento em alguma coisa construtiva, de respeito ao próximo, acho que é fundamental. Tiago, muita gente ouvindo aqui o nosso bate-papo fica pensando assim, poxa, eu até que tenho vontade, principalmente aqui em São Paulo, né? Mas tem gente que, apesar de querer muito isso, tem verdadeiro pânico quando se imagina numa bicicleta convivendo com tanto carro. O que você tem a dizer para essas pessoas? Que comece a pedalar num final de semana. Especialmente aqui em São Paulo, o sábado já é meio dia útil, mas então no domingo, né, o sábado já tem um trânsito de dia útil. Pega no domingo a bicicleta e vai pedalar. Faz distância, não precisa se esforçar, não precisa se desgastar, não precisa ter essa ideia de que é um desafio andar de bicicleta. Se você conseguir dar a volta no seu quarteirão, está ótimo. Você já vai sentir e entender o que é a bicicleta. No dia seguinte, no fim de semana seguinte, você vai aumentando um pouquinho. Isso vai te fazer, e aí se você estiver um pouco mais seguro, estuda o caminho. Você quer ir para o seu trabalho de bicicleta. O seu trabalho fica aí nessa distância que eu falei, de até 10 quilômetros. Estuda o seu caminho, pega um mapa, hoje a gente tem mapa na internet, né? Então pega o mapa e vê qual que seria o melhor caminho para você ir para o seu trabalho, evitando as grandes avenidas e tudo mais. E tenta fazer esse caminho num domingo. Não vai pegar a bicicleta no primeiro dia e sair na segunda-feira de manhã, você nunca andou de bicicleta, na segunda-feira de manhã você quer fazer 10 quilômetros de bicicleta pegando avenidas. Não vai dar certo. E acho que um conselho importante é as pessoas... Vai passar raiva e ainda vai lembrar de você no meio do caminho. Vai ficar com muita raiva, vai ficar cheio de dor no corpo. Não precisa isso. A bicicleta é como caminhar, assim. Você vai aos progresso, poucos, né? Um passo depois do outro. E acho que uma coisa importante também é as pessoas buscarem bicicletas no tamanho adequado para elas. As pessoas usam, que é uma outra coisa que as pessoas vão xingar bastante se elas pegarem uma bicicleta com o banco muito baixo. O erro mais comum que a gente tem são pessoas que estão pedalando e que o joelho quase encosta no queixo, assim, que a pessoa está com o banco lá embaixo. Então, tem aí na internet também as pessoas procurarem postura, bicicleta, elas vão encontrar uma série de guias. Algumas bicicletarias fazem esse serviço que é chamado de Bike Fit, mas não precisa ir na bicicletaria cara e fazer esse serviço. Procura na internet uma bicicleta adequada para o seu tamanho, porque se você pegar uma bicicleta muito menor que você ou uma bicicleta muito maior que você, você vai ter desconforto, sem dúvida. Quem quiser se aproximar ou até mesmo se associar à Ciclocidade, participar dos seus eventos, como é que entra em contato com vocês? Bom, nós temos o site lá, o Ciclocidade, www.ciclocidade.org.br. Esse nome Ciclocidade está no Twitter e no Facebook também. Então, se as pessoas entrarem no Facebook /Ciclocidade, Twitter /Ciclocidade, também encontra. Mas no site tem todas as informações lá, caso as pessoas queiram assinar o nosso boletim informativo, queiram se associar ou queiram participar das atividades. Essas 3 formas aí acho que é a melhor forma, inclusive um formulário de contato lá, caso alguém tenha alguma dúvida e queira perguntar alguma coisa, propor alguma coisa, enfim. Pode escrever para a gente, que a gente, na medida do possível, responde. Gente, acabei de conversar com o Tiago Benico, muito obrigado por tudo que a gente conversou. Como eu disse a você antes da gente começar a entrevista, um assunto importante, relevante, extremamente atual e que interfere na qualidade de vida de tantas pessoas. Muito obrigado por sua colaboração. Eu que agradeço a oportunidade, o papo muito bom, o programa muito bom, e é muito bom que a bicicleta está sendo espalhada para os mais diversos espaços públicos e canais de televisão e mídia do Brasil. Acho que essa conscientização é muito importante e agradeço muito pela oportunidade de tempo que a gente teve para falar tão legal aqui. Muito obrigado.